Olá pessoal, boa noite a todos. Como eu havia falado na semana passada, né? Hoje, dia 8 de setembro, eu prometi fazer uma live a respeito da CAT, né? Que é o comunicado de acidente do trabalho. É um assunto, por sinal, que é bastante pedido pelos meus alunos, pelos meus colegas na área de segurança do trabalho, né? O pessoal sempre me fala: Rodrigo, fala um pouco a respeito da CAT, do comunicado de acidente do trabalho, e é um dos assuntos de segurança do trabalho tem mais dúvida. Eu ouço bastante: Rodrigo, como eu devo proceder para fazer uma CAT? Quantas vias deve ser emitida uma CAT? Para quem é emitida uma CAT? Quem deve emitir uma CAT? Esses é dos assuntos mais pertinentes na área de saúde e segurança do trabalho. Portanto, por conta disso, eu planejei fazer essa live a respeito da CAT, que são os comunicados de acidente. A primária do que seria uma CAT, a importância que ela tem, né, os fundamentos que a CAT precisa, a gente bora recapitular um pouco e pensar a respeito de estatística de acidente do trabalho. Como nós sabemos, o Brasil é o quarto país que mais ocorre acidentes do trabalho no mundo, tá certo? Sendo que o que acontece? Esses são os números oficiais que chegam no Ministério do Trabalho e Emprego. Sendo que a grande maioria dos acidentes do trabalho, a imensa maioria dos acidentes do trabalho, muitas vezes sequer eles são notificados junto ao INSS. O que significa que muitas vezes o empregador ele não emite o comunicado de acidente do trabalho junto ao INSS. Infelizmente, isso é uma realidade muito pertinente que acontece aí pelo Brasil afora, né? Se a gente for colocar em números, é um número bastante alto, já que grande parte dos acidentes eles não são oficialmente tidos como acidente do trabalho. Muitas vezes, por falta de conhecimento do empregado sobre seus direitos trabalhistas, muitas vezes ele acaba despercebido, ele não reivindica o que seria o direito seu, né? Pode ser por má fé do empregador ou se outras situações que impedem que a CAT seja emitida. O que acontece? Esse número não é computado junto ao INSS, né? Como o INSS ele tem que ter uma informação, tem que ser informado ao INSS para mesmo tomar as medidas cabíveis, como, por exemplo, auxílio doença acidentário, indenização junto ao trabalhador, despesa com medicação, despesa com internação em hospital. Isso o INSS ele tem que ser informado para registrar o acidentado com um acidente de trabalho, que tenha ocorrido acidente de trabalho, já para o INSS tomar as medidas necessárias para esse tipo de situação. Então, a primeira coisa é a gente se alertar e acidente de trabalho, que grande parte não é notificada oficialmente. Infelizmente, as coisas aqui no Brasil ainda são assim, em relação à estatística de acidente de trabalho, em relação à notificação do acidente do trabalho. Mas, pulando essa parte, vamos começar, primeiramente, a gente ter uma noção em que circunstância eu vou emitir uma CAT oficialmente, né? Para começar, quais são os casos que é necessário que alguém emita? Daqui a pouco eu vou dizer quais são as pessoas que podem emitir o CAT, mas quais são os tipos de situações em que é necessário emitir o comunicado de acidente do trabalho. Bem, são três principais situações. Como o próprio nome já diz, comunicado de acidente de trabalho, ele também é útil quando ocorre um acidente do trabalho. Muitas pessoas ainda pensam: Rodrigo, o que é oficialmente um acidente do trabalho? Um acidente do trabalho é qualquer evento que venha prejudicar, limitar a atividade laboral do trabalhador. Ou seja, física, mental ou motora. Isso é considerado como acidente do trabalho. Outro tipo de situação que pode ocorrer a emissão da CAT
é também quando ocorre uma doença do trabalho, né? Uma doença profissional. Essa doença era desencadeada ligada devido à atividade profissional do indivíduo. E a terceira situação que ocorre também a emissão da CAT é quando acontece um acidente de trajeto, né? Um acidente de trajeto é quando ocorre um acidente no percurso do trajeto do trabalhador para o trabalho, da casa do trabalhador para o trabalho ou do trabalho para a casa do trabalhador. Quando ocorre uma desses três tipos de situações, o acidente de trabalho, ou doença do trabalho, ou acidente de trajeto, é necessário que emita uma CAT. Em quanto tempo uma pessoa deve emitir uma CAT? Bem, era necessário emitir a CAT em até 24 horas quando ocorre o acidente. Ou no caso da doença do trabalho, quando oficialmente o médico ele declara uma doença do trabalho que prejudicou a vida laboral do funcionário, né? Então, a partir do momento que o médico do trabalho ele declarou que ali é uma doença do trabalho oficialmente, então já posso emitir em até um dia útil a CAT, tá certo? Informação que muitas vezes as pessoas não conhecem isso, né? As pessoas acabam achando que eu posso declarar uma CAT quanto tempo eu queira, né? Ou uma semana, ou 3, 4 dias, mas oficialmente, pela legislação trabalhista, é até um dia útil tem a pessoa emitir o comunicado de acidente de trabalho. E quem pode emitir esse comunicado de acidente do trabalho? Primeiramente é o empregador, mas acontece muitas situações em que o empregador ele não emite a CAT, mas não tem problema. Se o empregador ele não toma sanções cabíveis para declarar a CAT pode ser declarada pelo próprio empregado que sofreu o acidente. Ele pode, o sindicato pode declarar também a CAT, por exemplo, vamos supor que o motorista sofreu um acidente, né? O sindicato de motoristas pode emitir também a CAT. Pode emitir também a autoridade oficial, qualquer autoridade oficial pública pode emitir a CAT. Terceiros podem emitir também a CAT, tá certo? E o próprio médico do trabalho também pode emitir a CAT. Então são situações que podem ocorrer a emissão dessa CAT. Caso o empregador ele não tome a atitude, a iniciativa de emitir a CAT, tá certo? E o que mudou de anos para cá foi em relação à CAT online. Durante muito tempo, quando as pessoas sofriam um acidente, alguém tem que se dirigir, ou o próprio empregado, o empregador, à agência do INSS. Mas de alguns anos para cá, o chamado CAT online, onde a própria pessoa no site do INSS ou no aplicativo do INSS pode emitir a CAT. E quais são as informações que deve ter na minha CAT inicialmente, né? A CAT tem que constar o local do acidente de trabalho, onde ocorreu o acidente de trabalho, o horário do acidente de trabalho, tá certo? A empresa, o CNPJ da empresa que ocorreu esse acidente. São algumas informações básicas que deve conter lá no meu comunicado de acidente do trabalho. Então, é prestar atenção que essa informação em relação ao CAT online, que ele viabilizou bastante a rapidez na hora de eu comunicar esse acidente. Só basta entrar no site do INSS e passar as informações que lá o pessoal do INSS recebe automaticamente essas informações em relação ao acidente do trabalho. Tá certo? E também as vias, com quantas vias, quando a pessoa dá entrada no CAT. Eu tenho legalmente 4 vias que são emitidas. Uma do próprio INSS, tá certo? Uma segunda via vai para o empregado ou o dependente dele. A terceira via vai para o sindicato e a quarta via vai para a empresa onde o funcionário trabalha, onde ele está ligado. São as 4 vias necessárias do CAT, da comunicação de acidente do trabalho. Então é bom prestar atenção em relação a isso, né? Quanto às vias e também ficar ciente que esse CAT pode ser comunicado
por via online, tá bom? Agora, outra coisa que acontece bastante, que é motivo de polêmica, é que muitas empresas têm essa visão negativa em relação ao CAT. Muitas empresas acham que o CAT, não, se eu emitiu o CAT, eu vou auto-acusar que dentro da minha empresa ocorreu o acidente. Então eu vou auto-declarar que fui eu culpado pelo acidente. Muitos empregadores ainda têm essa mentalidade, achando que o CAT vai sujar a imagem da empresa. Sendo que o que acontece, né, do ponto de vista judicial, o empregador, quando ele não emite o CAT, ele está sujeito a sofrer penalizações pelo Ministério do Trabalho e Emprego, penalizações judicialmente, tá certo? E essas penalizações, quando o empregado é reincidente, tende a aumentar. Eu posso ter o valor da indenização que seria dado ao trabalhador até 9 vezes esse valor, tá certo? Ou seja, é uma coisa gradual. Quando vai reincidindo, vai aumentando o valor da multa ao empregado. Ou seja, ele vai tomar um prejuízo financeiro, né, por conta disso, por emitir esse CAT. Mesmo se o empregador, vamos supor que tem um empregador, um gerente que não emitiu esse CAT quando ocorreu o acidente, até um dia útil. E o empregador foi lá, individualmente, emitiu sozinho o CAT de forma online. Isso não livra o empregado de não sofrer indenização, tá certo? Mesmo o empregado emitindo o CAT, o empregador não fica ausente de sofrer uma possível penalização, tá bom? Então são coisas que temos que ficar ciente quando a gente fala do comunicado de acidente do trabalho, tá certo? Então, como havia dito, né, em relação às 4 vias, as 4 vias que são emitidas, essas vias são anexadas e a empresa também tem o dever de arquivar esse CAT. E a empresa que recebe essa cópia, ela tem que arquivar esse documento, tá bom? E outra coisa, não digo nem benefício, mas outro ponto positivo em relação a CAT, que além de resguardar o funcionário fica resguardado, como nós sabemos, a empresa ela só fica a cargo até 15 dias, né, em relação à despesa com acidentado. A partir de 15 dias para frente, fica já a cargo do INSS. Com isso, com essa CAT, fica mais fácil, com essa CAT em mãos, fica mais fácil o trabalhador ele dar entrada no auxílio doença acidentária. Não confundir com o auxílio doença, tá bom? Tem o auxílio doença acidentário e tem o auxílio doença. Ambas servem para caso de trabalhador acidentado, sendo que o auxílio doença ele não necessariamente está ligado ao trabalho. Por exemplo, vamos supor que João sofreu uma fratura no tornozelo ao bater uma perada de final de semana. Ele pode dar entrada no auxílio doença, tá bom? Mas aí só dá até 1 mês de auxílio. Vamos supor que João sofreu um auxiliar um ajudante de carga e descarga. Vamos supor que João sofreu essa lesão ao descarregar mercadoria no caminhão. Ele desequilibrou e sofreu uma torção no tornozelo, tá certo? Então, se passou de 15 dias, né? Se João tiver a CAT em mãos e o INSS ter uma avaria do INSS, ter o médico legista do INSS for avaliar e essa lesão é decorrente do acidente de trabalho, ele tem direito ao auxílio acidentário, né? Auxílio doença acidentária. Tá bom? E o que dá a estabilidade de 1 ano de emprego. As pessoas confundem bastante essa relação de auxílio-doença, que quando ocorre um acidente, mas não necessariamente dentro do trabalho, e o auxílio-doença acidentário, quando o acidente ocorre no decorrer da atividade de trabalho do funcionário e o funcionário fica resguardado e fica parado pelo INSS legalmente, né?
ou desemprego, tá certo? Então, é diferente uma coisa e com a outra. E quais são os tipos de CAT? Quais são os tipos de CAT existentes? Né? São os 3 tipos principais. O primeiro, quando ocorre trabalho, a primeira coisa a fazer é emitir um CAT inicial. Tá bom? É o CAT que vai dizer que ali ocorreu um acidente do trabalho. Por exemplo, a 1h da tarde, no setor de caldeira, houve uma explosão. Tá bom? E parte do membro superior do funcionário obteve uma queimadura de 3º grau. Então, vou fazer um CAT inicial, tá certo? Eu vou dar início ao processo. Se durante até 15 dias o funcionário voltar ao seu posto de trabalho, ele recuperar dessa lesão, então fica apenas no CAT inicial. Se após 15 dias, vamos supor que esse mesmo operador de caldeira ainda fica uma lesão de queimadura no seu tecido e ele fica impossibilitado de exercer a função, depois de 15 dias, se comprometeu sua atividade profissional, então a pessoa tem que fazer o CAT de reabertura. E lá eu vou comunicar ao INSS que esse funcionário vai ficar afastado. O afastamento foi mais do que 15 dias desde o dia do acidente. E aí eu vou ter que cadastrar os dados de acordo com o dia do acidente, tá certo? O dia que ocorreu o acidente. Passou 15 dias, o mesmo não se recuperou, então eu vou dar início ao CAT de reabertura. Tá bom? Aí eu vou dizer que ele ainda não está apto a voltar ao trabalho. Isso aí vai ter também um documento, né, um método de trabalho informando o que aconteceu e dizer que o trabalhador não está apto ainda de voltar ao posto de trabalho normalmente. Tá bom? E o terceiro tipo de CAT, que é o CAT mais drástico, que é a situação mais drástica que ocorre, é a comunicação, né? O CAT de comunicação por óbito. Tá bom? Vamos supor que nessa explosão dessa caldeira, esse funcionário vem, infelizmente, a óbito. Eu lanço primeiro um CAT inicial e imediatamente eu comunico ao INSS que esse mesmo funcionário ele entrou em óbito. Eu chamo isso de CAT de comunicação. É quando eu vou informar ao INSS que meu funcionário levou a óbito. São os 3 principais tipos de CAT existentes. Tá certo? Já tem muita dúvida em relação a isso, que é um CAT de reabertura, o que é um CAT inicial, o que é um CAT de comunicação. Eu sei que é fácil você se confundir, mas espero que minha explicação tenha sido boa em relação a esse tipo de assunto. Quais são os principais tipos de CAT? Então a gente viu que a CAT é bastante importante, né? Tanto para a empresa, como também tanto ao empregador e também por via estatística através da CAT, em que nós temos um valor real de quantos acidentes de trabalho ocorrem no Brasil anualmente, mensalmente, né? Ou no Brasil, ou no estado, ou numa região, através do CAT, documento de posse do INSS, eu tenho mais ou menos uma estimativa de quantos acidentes do trabalho ocorreram ali. Tá bom? Então, eu tenho aí 3 benefícios principais que é consequente à emissão do meu CAT. Então, qual o dever de nós, profissionais da área de saúde e segurança do trabalho? A gente, além de educar, né, a gente tem essa missão de educar, de instruir, seja o trabalhador do ponto de vista dos seus direitos, e também instruir o empregador a importância de eu emitir um CAT. Tá bom? É bastante útil. Como eu falei no começo da explicação, grande parte dos acidentes de trabalho, os acidentes de trabalho não comunicáveis, grande parte dele ocorre em pequenas empresas, onde eu tenho uma carência de técnico de segurança do trabalho, eu tenho uma carência de engenheiro de segurança do trabalho, muitas delas não têm um profissional da área de saúde e segurança do trabalho. Então, as pequenas empresas são as principais em relação à omissão do envio da comunicação de acidente do trabalho.
Eu diria também que até médias empresas, tem casos que ocorre, muitas vezes, acaba sendo um acordo verbal entre empregador e empregado. Ah, cara, eu te dou uma grana X e fica por isso mesmo. O empregado, muitas vezes, por falta de conhecimento, ele acaba aceitando essa ajuda, esse auxílio do funcionário. Eu nem digo nem auxílio, expertise do empregador. E acaba ficando por isso mesmo, e esse acidente não acaba nem sendo computado como acidente do trabalho, né? Muito menos ele vai receber auxílio ou vai receber alguma instrução no que condiz judicialmente, né? No que condiz ao INSS, que seria de direito do trabalhador. Certo? Então é bom ficar ligado nessas questões de comunicado de acidente do trabalho. Tá bom? Então, pessoal, espero que tenha sido... Sei que foi o nosso papo de hoje. É só o que eu queria falar. Espero que tenha sido bem direto, objetivo em relação às explicações. Tá certo? Eu agradeço a todos mais uma vez pela presença. Tá bom? Do nosso encontro marcado. E em breve irei lançar outras lives em relação à temática de saúde e segurança do trabalho. É que eu também queria avisar que ainda esse mês eu estou promovendo um workshop de NR12. Acho que na última semana do mês de setembro irei organizar um workshop onde iremos debater os principais pontos da minha NR12 que trata da segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Então fiquem atentos no meu Instagram que em breve eu irei postar a respeito da workshop da NR12. Espero que tenha sido bem claro e direto, né, sobre o assunto da CAT, tá bom? Então, pessoal, me despido de vocês. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.